Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, sou professora de História e hoje nós vamos iniciar o PET 4. Faremos a semana 1 e a semana 2, certo? Vamos iniciar o último PET do ano, começar para acabar, como se diz, né? Bom, essa semana 1 ela vai falar sobre as políticas imigratórias no Brasil, né? Então, aqui a gente vai ver como que houve, né, essa questão da imigração, o que foi sendo substituído, o tipo de trabalho, né? E também a questão da tentativa de branqueamento num Brasil que já estava totalmente mestiço, certo? Devido à miscigenação das etnias, né? Mas houve essa política de branqueamento, certo? A partir de 1822, quando o Brasil se tornou emancipado de Portugal, se constituiu o Império Brasileiro. Então, o primeiro império, com Pedro I, certo? Que vai de 1822 a 1831, o período regencial, de 31 a 40, e o segundo império, de 40 a 1889. Um dos pilares que se manteve durante a época do Brasil Império foi a escravidão, certo? Por quê? Mesmo Dom Pedro II sendo pessoalmente contra a instituição da escravidão, ainda havia a manutenção da mesma como instituição legal, justamente por conta da questão de que a maioria do Congresso, né, dos deputados que fariam a lei, né, para ser executada, eram donos de escravos, eram senhores de escravizados, certo? Então, houve aí, né, essa construção dessa sociedade que reproduzia o sistema de privilégios durante o período da história moderna europeia, aqui no Brasil também, né? Mas em 1831 foi feita uma lei, a Lei Feijó, que até o pessoal falava a lei para inglês ver, né? Que é um dito até hoje utilizado, que é uma coisa que existe, mas não se cumpre, né? Foi uma lei que proibia o tráfico do transatlântico. Porém, ainda durante 19 anos, o tráfico no transatlântico continuou existindo, né, por falta de fiscalização. Essa lei não era cumprida, né? E os ingleses, eles continuaram pressionando. Os ingleses eram grandes parceiros de Portugal e continuaram sendo grandes parceiros do Brasil durante o período aí do Brasil Império, né? Grandes parceiros aí no fornecimento de importados, né? Mesmo durante o período que houve a proclamação da independência, a Inglaterra concedeu empréstimos, né? Para que o Brasil indenizasse os portugueses para que eles reconhecessem a independência. Então, os ingleses já não viam, né, nas populações, na população escravizada, uma coisa interessante, já que eles estavam interessados nas populações africanas como mão de obra e mercado consumidor. E também havia justificativa, né, da missão civilizadora, né? As populações europeias, brancas, cristãs e industriais deveriam ser modelo civilizatório para as demais regiões do planeta, onde para eles, né, na ótica deles, habitavam povos bárbaros e primitivos. Então houve essa ideologia da superioridade racial branca como a justificativa da expansão e expropriação neocoloniais, já no século XIX, certo? Isso aí a gente vai estudar mais para frente, né? Mas mesmo assim, ainda existia a necessidade dos ingleses acabar com a escravização no mundo, justamente para se expandir economicamente, né?
Então, houve muitas pressões sobre o Brasil, até que em 1850 o governo de Dom Pedro II aprova a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, né? E essa lei Eusébio de Queiroz que vai dar uma quebrada, né, nessa questão aí da vinda da mão de obra, logicamente que vai continuar o tráfico interno, especialmente vindo escravizados vindo da região Nordeste para a região Sudeste, mas paralelamente a isso ocorrem as políticas de imigração, né? Que é a atração de pessoas de outros lugares, né? Especialmente da Europa. Então a primeira leva de italianos, alemães que vêm para o Brasil para poder trabalhar nas lavouras, né? E paralelamente à lei Eusébio de Queiroz, em 1850, é aprovada também a lei de terras. Essa lei de terras ela vai regulamentar a compra de terras, né? Então, vai permitir o acesso às propriedades somente pela compra. Quem tem dinheiro para comprar terra, gente? Só quem era rico. Então, vai excluir uma grande quantidade de pessoas, ex-escravizados, brancos, pobres, imigrantes, de ter acesso à terra. E aí vai garantir a mão de obra necessária para os cafezais, né? E para a expansão dessas terras, né? Especialmente agora com a expansão, a compra desses novos territórios, o desbravamento dessas terras, vai necessitar de mão de obra e essa mão de obra vai ser feita especialmente por trabalhadores nacionais livres, né? Já que os imigrantes que vinham, eles vinham com passagens custeadas, então os donos das fazendas pagavam as passagens, as pessoas vinham para trabalhar como arrendatários até pagar essa passagem, né? Então ficava meio um sistema de servidão, né? E acabava que as pessoas acabavam presas, né, àquela terra até o pagamento dessas passagens, certo? E não utilizava escravizados também, porque essas pessoas que eram escravizadas, elas tinham custado dinheiro e se acontecesse qualquer coisa, qualquer acidente, o dono tomaria aí prejuízo, né? Então, a proibição de novas pessoas vai de encontro com duas questões, né? O excesso de população na Europa, que tinha um grande contingente ocioso, passava por dificuldades, miséria, fome. Estava acontecendo na Itália, especialmente aí no século da segunda metade do século XIX para frente, a unificação do território e com isso muitas guerras, essas pessoas vinham fugindo, né, também. E também o segundo aí, o grande contingente de negros e descendentes que tornava o poder da elite branca cada vez mais frágil, com possibilidade de revoltas. Então, trazer imigrantes europeus solucionava essas duas questões. Desafogava a tensão social na Europa e aumentava a presença de brancos na formação da população brasileira. E essa questão aí do embranquecimento que eu falei para vocês, né? E algumas ações, mesmo antes da proibição do tráfico, já estavam acontecendo, que era o sistema de parceria, né, que vinha para poder trabalhar, né, os lucros eram divididos entre o fazendeiro e as famílias imigrantes, só que dívidas de viagem, compra de alimento, ferramenta, trabalho pesado, maus tratos, né, acabou levando aí a várias reclamações dos imigrantes, né, dessa questão, e o governo da Alemanha chegou a proibir a imigração da população pobre e ociosa para o Brasil devido às condições semelhantes à escravização, certo? E aí o governo brasileiro passou a subsidiar a imigração por conta disso, né? Trazendo essas famílias interessadas e auxiliando na negociação dos contratos para que não houvesse aí
tanto problema, né, como estava tendo, né? E também ao governo brasileiro interessava a consolidação das fronteiras do país, especialmente no sul, né, que ocorreram conflitos com nações vizinhas. Então o governo oferecia lotes de terras para quem quisesse plantar, né? Alemães, ucranianos, poloneses, russos vieram para a região sul do Brasil. A gente vê cidades como Blumenau, Joinville, em Santa Catarina, Bento Gonçalves, Caxias, lá no Rio Grande do Sul, que são cidades que foram fundadas por imigrantes, tanto alemães quanto italianos, né? As construções. Então a gente vê a presença dessa população através também da cultura, né? Deixada aí os vestígios culturais, as construções, certo? E para preencher esses postos de trabalho, os imigrantes espanhóis e portugueses eram os preferidos, né, nos contratos aí, e esse processo aí foi associado ao ideal de superioridade racial branco, permitindo a aplicação de uma política de miscigenação, né, de misturar negros, pardos e indígenas com brancos, baseada no conceito eugênico das raças superiores, ao cruzar com raças inferiores, transmitiriam características positivas, que é aí a questão do darwinismo social, que a gente sabe, primeiramente, que não existem raças, a raça humana é uma só, né? Que não existem, que nenhum é superior ao outro, existe diversidade, que hoje essa diversidade cultural, étnico-cultural, ela deve ser respeitada, e que esse tipo de coisa que acontecia durante esse período justamente para justificar o domínio de um povo sobre outro, tá certo? Aqui na semana 1 as atividades, né? Vocês vão fazer essas atividades, a questão número 1 tem o texto, vocês vão falar quais são as funções principais desempenhadas pelos trabalhadores livres, de acordo aqui com o texto. Na questão número 2, vocês vão ler e marcar a correta, escolher qual letra está correta. E a número 3 também, ler o texto sobre a lei de terras, né? A número 2 é sobre a imigração. E a número 3 sobre a lei de terras, marcando aí a alternativa correta. A semana 2 também fala sobre a questão das políticas abolicionistas, né? Então, as leis que foram sendo criadas e também uma comparação com os dias de hoje, né? Então, a gente tem aí a primeira lei, Eusébio de Queiroz, que já é um alívio na questão da escravização, já que proíbe o tráfico. E, posteriormente a essas leis, vieram outras, né? Com a expansão industrial, houve aí uma política de pressão maior da Inglaterra e da sociedade também, certo? A campanha abolicionista, ela passa a ganhar força em 1850, após a promulgação da lei Eusébio de Queiroz. Então, mais e mais pessoas passam a defender a liberdade dessa população escravizada, né? E quem poderia fazer a lei, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eram os donos dos escravizados, né? Mas com esse avanço do abolicionismo, resistência e tudo mais, ocorre a promulgação de outras leis. 1871, a lei do ventre livre, que libertava as crianças nascidas a partir daquela promulgação, a partir daquele dia, né, daquele momento. Então a mãe era escravizada, mas o filho, que nasceu após a promulgação da lei do ventre livre, passa a ser livre, certo? Alguns anos depois vem a lei dos sexagenários, que libertava os escravizados maiores de 60 anos. Vale lembrar, gente, que nem todo escravizado chegava aos 60 anos, era muito difícil, a expectativa de vida deles era menor, né? Porque era uma vida de maus tratos, de trabalhos penalizantes, na maioria dos casos, então era muito difícil que houvesse aí muita gente para ser libertado nesse período. E 3 anos depois
é assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, que estava como regente, já que Dom Pedro II estava em viagem. Então ela assina a lei em 13 de maio de 1888, desculpa, há 133 anos atrás, e extinguia a escravização, a escravidão no Brasil. Aqui, gente, vale lembrar que muitos já estavam libertos, né? Tinha as estratégias que eles compravam a sua própria liberdade e dessa forma eles conseguiam, né? Como por exemplo os escravos de ganho que saíam durante um período do dia, ganhava o seu dinheiro, voltava, dava uma parte para o dono e depois a outra parte ele guardava. Então, muitas vezes ele conseguiu juntar o dinheiro e conseguir a própria liberdade. Então, no Rio de Janeiro, à época da proclamação da Lei Áurea, já tinha muitos, né, que eram escravizados, já estavam libertos por várias formas, né, que eles utilizavam aí, como por exemplo comprar a sua própria alforria. Outra coisa que vale destacar aqui com a assinatura da Lei Áurea é que a população continuou marginalizada, né? Essa população não teve nenhuma indenização, não teve nenhum lote de terra destinado para si, simplesmente foram libertos e agora se vira, né? Vai pro mundo. Então acabou que essas pessoas ficaram à margem da sociedade. E hoje o que a gente vê na nossa sociedade é uma grande desigualdade, né? Que existe, porque não houve essa inserção socioeconômica e melhoria na vida de negros e pardos. Então houve discriminação, segregação, falta de emprego, salário digno, moradia, conceitos racistas à época, né, que existiam e ainda são propagados, principalmente preterido frente aos imigrantes brancos, né, e as populações indígenas também, né, que acabaram também sofrendo muito, né, eram tidas como tolos, ingênuos, ocupavam as terras de interesses dos fazendeiros, né? Como se dizia, as terras eram deles e os fazendeiros queriam aquelas terras, né? Então, aqui acabou que eles também foram muito prejudicados. Então, o dia deve ser lembrado pela farsa da abolição. A celebração dessa data esconde que o fim da escravidão foi resultado de um longo processo de resistência e luta, e não da concessão dada pela princesa Isabel. Houve revoltas, rebeliões, formações de quilombos, movimentos urbanos e rurais com apoio de intelectuais negros e brancos contra a escravidão e pela libertação do povo negro. A transição para a nova sociedade, pautada no trabalho livre, foi marcada pela exclusão violenta da classe trabalhadora negra, operada pelo racismo institucional. Esse processo excludente foi responsável pela construção das barreiras sociais e econômicas como resposta das elites coloniais para dificultar a inclusão dos negros e negras no novo regime pós-abolição. Então aqui a gente vê até uma das principais imagens da ideia do embranquecimento, né, da população. A avó é negra, a filha é parda, né? A filha ela é negra, com certeza o pai dela é branco. Ela se casa com um branco e a criança nasce mais branquinha, né? E a avó parece estar agradecendo aos céus por isso, né? Por essa questão desse embranquecimento. Hoje a gente vê a questão da escravidão moderna no Brasil, profundo contexto de desigualdade. Quando se pega estudos do IBGE, a gente aponta que o desemprego da população negra passa dos 64%, que as mulheres negras são mais vítimas de feminicídio do que as brancas, né? Elas têm 3 vezes mais chance, que a famílias onde as mulheres são chefe, a mães solos,
né? A maioria das trabalhadoras domésticas sem carteira assinada, muitas, na maioria são negras, né? Então, há essa crise de direito, a retirada de direitos, crise econômica, desemprego. E um dos paliativos para isso que foi criado foi a política de cotas, né? Que é uma política de ação afirmativa. O que é uma ação afirmativa? É quando se procura corrigir tanto por políticas públicas quanto por iniciativa privada uma desigualdade racial e social que acontece acumulada ao longo dos anos. E a política de cotas é isso, né? E reserva uma quantidade, né, de vagas para a população que se autodeclarar preto ou pardo, né, favorecendo aí, mas nem sempre isso ocorreu, certo? Então, aqui com a política de ações afirmativas é a primeira vez que o Estado brasileiro implementa políticas públicas a favor da população negra, pois em toda a história essa população sempre foi alvo de políticas que desfavoreciam. O que quer dizer de 300 anos de escravidão? Quem foram os beneficiados? O que dizer da política imigrantista no final do 19 e início do 20? Será que os beneficiados de tal política foram os ex-escravos e seus descendentes? São necessárias ações efetivas para enfrentar o problema da exclusão do negro no Brasil, mais do que boas intenções retórica, política e debates acadêmicos. Apesar da nossa Constituição proclamar que os direitos devem ser iguais para todos os brasileiros, este ideal até agora não se concretizou com o povo negro como um todo. Esse tratamento diferenciado não é um privilégio, sim uma tentativa de diminuir a enorme desigualdade social que exclui o povo negro. Criar políticas de ação afirmativa em benefício do povo negro, isso sim é democracia racial, pois é criar oportunidades de acesso à completa cidadania, começando pela educação, levando em conta a diversidade étnica de toda a população. Então aqui é um trechinho que fala dessa questão da política de iniciativa do governo feita de cotas como uma política de ação afirmativa, que é muito importante. Mas volto a falar, é um paliativo. É como se você estivesse com muita febre, né, devido a uma infecção. E você vai tratar a febre tomando um antitérmico, uma dipirona. Mas a dipirona não vai acabar com a sua infecção, ela vai mascarar a febre ali por enquanto. O que tem que ser tratado, nesse caso, o que vai tratar a infecção é o antibiótico, né? Esse antibiótico ainda não foi aplicado na nossa sociedade de forma efetiva. Que quer dizer? A gente usa os antitérmicos, vai mascarando uma coisa ali, outra aqui, né? Um paliativo, mas não corta o mal pela raiz, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil, já que o racismo está estrutural na nossa sociedade, infelizmente, tá certo? Mas volto a falar que essas políticas de ação afirmativa são importantes e devem cada vez mais acontecer para tentar tratar, né, de vez essa doença, certo? Outra questão também é a posição dos povos indígenas na política do império. Nessa época se destaca o indianismo, que é a valorização do índio, especialmente dentro do movimento romântico com José de Alencar, né, Iracema, o Guarani, que traz aí o indígena como um elemento diferenciador da identidade nacional e o seu passado, né, como substitutivo de um período histórico legendado e inexistente na nossa história, né? Então o índio constitui aí aquele que dá identidade ao povo brasileiro dentro dessa política do indianismo, tá certo? Aqui tem dois vídeos que eu vou disponibilizar para vocês também, para vocês assistirem, tá? E agora vamos lá para as atividades, né? Nessa número 1, vocês vão falar quais são as leis que foram promulgadas entre 1850 e 1888, leis de cunho abolicionista. A questão número 2, por que as leis de cotas são
um tipo de política de ação afirmativa, né? Então vocês vão explicar o porquê. A número 3, o que foi o indianismo. E a número 4 tem 2 textos aqui sobre a abolição, né, da escravidão. E vocês vão marcar qual é a resposta correta para o que responde aí os argumentos, né, do texto 1, o elemento destacado no texto 1 que complementa os argumentos do texto 2, tá certo? Então aqui marca a resposta correta. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.